Bom, gente, então minhas aulas estão sendo agora da 1 da tarde às 9 da noite. Então minhas aulas estão sendo terças, quintas e sábados. Nesse novo conteúdo, então, a gente está vendo agora sobre manipulação de bits. É como se fosse numa cadeira brasileira Fundamentos de Sistemas Digitais, que seria daí converter de binário para hexadecimal e entre outras coisas. Eu normalmente sempre adoro fazer várias anotações durante as aulas e estou utilizando atualmente o Notion. Então na aula de hoje, como era o primeiro conteúdo, o primeiro contato que a gente estava tendo com esse conteúdo em específico, então primeiro ele começou escrevendo no quadro, ele deu algumas dicas, fez algumas operações de cálculo de hexadecimal para binário, e depois logo a gente já partiu para a prática. Então a gente começou a ver dentro dos códigos como é que a gente poderia transformar um número para binário dentro dos códigos, analisando bit por bit, como é que a gente pode modificar esses números e o valor que a gente está recebendo na memória. Então vocês podem ver aí que simplesmente a gente escrevia um número inteiro e a gente tinha esse mesmo número em número binário para nós no nosso console. E lembrando que todas as anotações que eu faço, tanto de programação quanto a qualquer outras áreas, como investimento e qualquer outras coisas, como links de sites e dicas, eu estou postando no Notion, que está aí na descrição, o Notion do canal DevHub. Então se quer acessar aí, o link está aí na descrição. Então já tivemos nosso primeiro break, nosso primeiro intervalo de 10 minutinhos, eu já tive que ir lá pegar um Red Bull, porque a aula depois do almoço é complicado. Quando a gente voltou, então, voltamos a botar a mão na prática, daí a gente começou a fazer o debug para a gente analisar realmente o que estava acontecendo dentro da memória do nosso computador. Então vocês podem ver aí um monte de número hexadecimal e isso tudo é a memória do nosso computador. Então a gente estava literalmente entendendo muito mais a fundo como é que funciona tudo isso e a cada vez que a gente muda alguma coisa dentro do nosso programa, qual que é o número específico, o bit específico que muda na nossa memória. Esse tipo de aula eu achei muito diferente do Brasil, porque aqui é realmente a mão na prática, sabe? Então aqui a gente tá vendo na tela do computador, indo direto na memória do nosso computador. Quando eu tive essa aula no Brasil, era um monte de papel, e a gente ia ficar escrevendo e convertendo número para binário e número para hexadecimal, que não fazia sentido. Mas quando realmente a gente tá botando a mão na prática, entendendo dentro de uma memória, entendendo quanto que a gente pode economizar utilizando realmente a modificação de bits, é uma coisa muito mais divertida de se aprender. Então já partimos para o nosso segundo intervalo, então fiquei vendo uns videozinhos aí no YouTube com um fonezinho novo, né? Aquele que vocês já viram no vlog passado, fonezinho top demais. Bom, gente, partindo então para a nossa segunda aula, que seria laboratório. Então, nossas aulas são divididas em conteúdos e agora estamos no laboratório. O laboratório é simplesmente o tempo que tu tem junto na sala com um professor para te botar em prática tudo que tu aprendeu na aula de hoje. Então, no laboratório, a gente tinha que simplesmente fazer a manipulação de um número binário. Então, a gente tinha que manipular os bits de um número binário inteiro que a gente tinha acesso. Bom, então a gente tinha que criar simplesmente todos os métodos para fazer a manipulação de um bit específico dentro do nosso número binário. Então, como vocês podem ver aí na tela, a gente tinha um número binário gigantesco de 32 bits, então a gente tinha que poder selecionar o bit específico que a gente queria modificar de 0 ou 1 e daí fazer essa modificação. Então, por exemplo, se eu clicasse I, esse bit que estava em 0, a gente tinha que fazer essa modificação e transformar esse bit em específico para 1.
E isso a gente teve que utilizar muitos conceitos de matemática discreta, então utilizar is, ous e várias outras coisas. Então a gente simplesmente tinha que utilizar todos esses conceitos para conseguir fazer essa manipulação dos bits específico. Então, basicamente, a gente teria que criar todos esses métodos que estão aí na tela, de turn on, turn off, toggle, entre outros métodos aí que eles pediram, e cada método teria sua funcionalidade específica na hora de fazer a manipulação dos bits em específico. Então, por exemplo, o método que a gente teve que criar seria de negação. Então, a gente teria que transformar todos esses bits desse nosso número binário em números negar, então basicamente fazer essa negação. Então se é 0 vira 1, se é 1 vira 0. Então a gente teve que criar todos esses métodos aí fazendo essa manipulação dos bits. Isso é muito interessante, que a gente começa a mexer realmente dentro de uma memória, entendendo realmente, porque em um computador eles só vão ler 0 e 1s, e quando a gente realmente tem que programar e fazer essas modificações dentro do computador, tudo fica muito mais interessante e muito divertido da gente tentar aprender. E para quem se interessar, aí tá o nosso cronograma de aprendizado durante um mês de sistemas programming, então dessa questão de manipulação de bits e entre outras coisas. E gente, queria falar para vocês também que lancei a área de membros, então lá dentro eu vou estar postando vídeos mais exclusivos, falando sobre investimento, sobre dinheiro e sobre outras coisas que eu tenho muito interesse em falar, só que se eu ficar trazendo aqui no canal principal, o conteúdo não vai ser muito a ver, sabe? Então se tu tem interesse, o link tá aí na descrição, lá dentro vai ser um papo mais olho no olho, um papo mais direto ao ponto, onde eu tô falando sobre minha carteira de investimentos, alguns vídeos que eu já postei, falando sobre treinos, postando um pouco dos treinos que eu faço, vou falar sobre corrida, viagens e entre muitas outras coisas. O valor é bem simbólico, o link tá na descrição aí.